Eu também estou meio perdida com as salas, também estava na sala errada e eu vi que não tinha ninguém, estranhei um pouco, mas vocês receberam vários links, né? Porque toda vez que eu adiciono alguém, eu tenho que mandar um e-mail, eu tenho que atualizar a sala. E aí ele manda um outro e-mail lá dizendo que a sala foi atualizada. E aí por isso chegou um monte de e-mails, mas quando vocês entram no Teams, vocês podem ir no chat. Aí no chat vai estar certinho o nome da descrição. E a partir do chat vocês conseguem entrar na sala correta, né? Digamos assim. Bom, então, hoje a gente vai continuar falando, né, sobre as funções da nossa calculadora. Eu não sei se alguém ficou intrigado sobre a tela que eu deixei aí na minha calculadora. Ninguém ficou intrigado com esses caracteres aqui que estão aparecendo aqui na tela da calculadora? Vocês estão vendo que está uma coisa meio doida ali na tela da minha calculadora? Eu achei que só estava bugado. Ah, só achou que estava com problemas, né? Não, o que acontece é que as calculadoras da Casio, de outros modelos eu não conheço, né? Então posso falar da Casio. Elas têm algumas combinações de tecla que fazem testes na calculadora para ver se, por exemplo, todos os LEDs ali do monitor funcionam, tá? Então esse aqui é um dos testes, por exemplo. Quando eu aperto o botão, ele testa, ele alterna todos os LEDs para ver se eventualmente está tudo funcionando. Inclusive, ele liga tudo que tem de função na calculadora, até os símbolos que aparecem aqui e aqui do lado também, tá? Isso são funções de teste que as calculadoras têm. Geralmente, a função de teste eu consigo habilitar se eu fizer essa sequência de botões. Vocês podem testar aí na calculadora de vocês, tá? São funções de teste, assim, para a gente testar se o monitor está funcionando, se não tem nenhum pixel queimado, alguma coisa assim. Eu aperto junto o ON, o SHIFT, o 7 e o AC. Tentem apertar esses 4 botões ao mesmo tempo. Tem que aparecer alguma coisa na tela escrito AC. Conseguiram fazer aparecer um teste ali? Os 4 botões juntos. Shift, ON, um quadradinho. AC e 7. Independente da sua calculadora. Tá? Quando vocês apertam esses 4 botões juntos, ele liga uma função de teste. Aí tem um monte de coisa que dá para apertar para testar. Mas uma delas é o botão 9. E aí ele acende todos os caracteres da calculadora. Tá? Aí tem um monte de coisa que dá para apertar. Aqui eu apertei o 9, mas em geral, se a gente apertar o Shift, ele desliga tudo. Depois ele liga alternado. E aí tem uma sequência de testes aí que dá para fazer. Isso não está no manual, tá? É mais um hackeamento, digamos assim, na calculadora. Mas eu estava ontem falando com o meu esposo, que também é professor, e ele estava falando, tem os modos de teste da Casio e tal. Então, só uma brincadeirinha aí. Apertar os 4 botões juntos, ele habilita um modo de teste que mostra, por exemplo, se todos os pixels estão ligados, tá? Quase todos vocês têm esse modelo, né, a FX82, mas se eu pegar uma calculadora, por exemplo, com um visor natural, essa minha é um modelo da Casio também um pouquinho mais avançado, a mesma sequência desabilita a tela de teste. Só que eu, às vezes tem que apertar tudo junto aqui. Aí aparece tudo alternado. Por exemplo, aqui ele mostra se todos os pixels da minha tela estão funcionando ou não. Ó. Então fica esse preto, né? Por isso que o visor muda um pouquinho, mas aí é uma forma também de testar. Liga tudo, aqui alterna, um pouco liga, um pouco desliga. Tá? O pessoal de software aí vai aprender a fazer esses testes. Então, a calculadora é um software, né? Ela tem umas rotinas de teste e tem que habilitar, tem que ligar essas rotinas com algumas sequências de botões ali. Tá? Só uma brincadeirinha para a gente começar o nosso curso de hoje. Uma das telas de teste é aquela tela louca que estava no início da aula ali. Tá? É só uma brincadeirinha. Dá para hackear também, tá? Para quem se interessa, por exemplo, a Casio costuma usar o hardware dessa calculadora mais simples em modelos mais caros, né? Dá para hackear e fazer essa calculadora rodar com uma calculadora diferente. Tá? Só que, em geral, o hacker, quando a gente desliga a calculadora, ele perde tudo. Então, tem que fazer um monte... não sei se as meninas também jogaram videogame, mas lembra quando a gente jogava videogame que tinha umas sequências de botões que a gente apertava para o boneco fazer um determinado movimento? É mais ou menos isso na calculadora. Você aperta um monte de coisa junto e aí ele habilita uma função diferente além das funções usuais da calculadora. Então, só uma brincadeirinha aí para mostrar que tem mais coisas do que aparenta a nossa calculadora. Bom,
eu vi que tem gente aí que não estava no curso de ontem, né? Só lembrando a todos que vocês precisam de 3 dias para ter direito ao certificado, né? Mas acho que o importante é a participação realmente no curso. E lembrar que naquele meu site eu estou colocando todo o material, que eu não sei se eu tinha mostrado para vocês o site, mas eu estou colocando da mesma forma que lá no curso de matemática básica, também estou colocando tudo lá, tá? Então, entrando na página inicial, vai ter o link para o curso, e aí lá eu estou colocando o material e a gravação, e sempre lembrar de quando entrar, atualizar a página, às vezes mais de uma vez, tá? Porque à medida que eu vou colocando material e gravação aqui, pode ser que tenha que atualizar a página para mostrar a versão atualizada. Então já está lá o material da aula de ontem e a gravação da aula de ontem. Alguém jogou ali, obrigada. Caso você não tenha assistido, né? Tá lá gravado. O que tem no site com relação a esse curso? Tem o manual das calculadoras da Cássio mais comuns, e tem também um curso completo de calculadora de um site do PET Elétrica, que é um grupo aí de alunos de graduação que fizeram um curso específico dessa calculadora da FX82. Então tem o meu, um pouquinho. O meu é menos estruturado, né? Porque eu tô aqui com vocês, então eu tento fazer uma coisa um pouquinho mais dinâmica. Ali aquele curso é mais um estudo à parte, assim, uma coisa mais organizada, certo? Então, na aula de hoje a gente vai continuar conversando sobre as funções da calculadora, mas antes de eu começar, eu queria relembrar para ver se vocês lembram como é que a gente faz algumas coisas aí na nossa calculadora científica. Esse curso... Oi, fale. Desculpa Quem te está falando? interromper. Pode É falar, a Luísa. Luísa. Pode falar. Olha só, eu ontem estava com uma dúvida de treinar alguns exercícios na calculadora. Eu posso usar aquela mesma lista lá que estava no da matemática básica? Pode usar, com certeza. Tá. Pode usar, tá? Porque lá são todas contas que não tem variável, que é o que essa calculadora faz, né? Tem que ter uma certa ordem de prioridade. Então, por exemplo, se você pegar uma expressão numérica, quer ver? Eu até fiz na aula de ontem com vocês alguns cálculos, não fiz? Fez, aham. Fiz, né? Cadê? Peraí, tem tanta coisa aqui que eu uso o tablet para dar aula também. Aqui, ó, material de matemática básica da turma 2. Então, por exemplo, quais listas eu acho que seriam legais, né? Aquela lista que a gente fez de produto, divisão e produto de frações, são exercícios legais de testar na calculadora, principalmente usar o botão de fração da calculadora, né? Então, por exemplo, fazer a fração 1/3, realmente fazer 1/3 na calculadora com os botões de fração. Essa lista é legal, e também a lista de expressão numérica. Até mesmo aquela que tem no site, né? As outras que a gente Sim, eu fez. fiz aquela lá porque tem umas que no material que estão lá dentro também, sabe? Então eu já peguei e já fiz aquela lista lá. Sim. Esses exercícios são daquela lista, tá? São um apanhado daquela lista. E aí, por exemplo, dá para treinar expressão numérica também. Então, por exemplo, a calculadora de vocês não tem o parêntese, não tem a chave e o colchete, ela só tem o parênteses. Então, tem que ir colocando, onde tiver, por exemplo, o colchete, tem que ir colocando parênteses, né? Por exemplo, aqui, 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 aqui. Então, dá para testar sim, com certeza. Se você quiser testar, né, uma sugestão que eu dou, e era o que eu ia comentar aqui antes, porque ontem eu acabei ficando mais livre, né, na nossa conversa de ontem. Mas assim, ó, o manual da calculadora, que é o que eu ia tentar usar na aula de hoje, a Cássio, ela tenta ser, o manual dela é bem didático. Então, qualquer pessoa consegue pegar o manual e estudar por conta. O que significa isso? Se você for folheando o manual, ele tem índice, dá para procurar, ele é um PDF bem legal. Eu tenho, por exemplo, assim, quer ver? Ó? Deixa eu achar passar aqui um negócio. Vou aqui para uma conta assim, ó. Ele dá, ó. Ele quer te ensinar como é que faz cálculo com fração. E aí ele tem exemplos, tá vendo, ó? O próprio manual tem exemplos. Então, por isso que eu gosto de seguir o manual aqui nesse curso, porque você pode ir fazendo os exemplos e ele vai te dando a sequência de botões. Caso não consiga fazer, ele vai te dando a sequência de botões. Ele mostra como que isso vai ser mostrado na tela, tanto naquele formato de fração mista quanto no formato de fração normal.
Então, sim, dá para usar aquela lista para testar, mas o próprio manual já tem exemplos, se você quiser fazer pelo manual, por exemplo. Uhum. Tá Beleza, bom? então. Se tiver algum gabarito errado naquela lista, por favor, me mande. Não, eu vou te dizer que eu tava fazendo a da semana passada, eu tava fazendo na quinta-feira. Eu acho que tem mais um item, tá? Porque eu fiz umas 5 vezes e não dava certo. Não deu. Mas Tá. depois eu te passo daí. Depois no final. Isso me manda por e-mail, que aí eu Aham. vejo ali, eu já corrijo, e aí, se for o caso, eu já troco lá no site e já deixo a lista certa. Aham, beleza. Tá bom? Mas se fez uma vez, não deu certo, fez outra, não deu certo, vê se não pode ser o gabarito, tá? Meus gabaritos não são assim a prova de erro. Pode ser que eles tenham erro sim, tá Aham. bom? Então dá para fazer a lista ou fazer pelo próprio manual. Então, na aula de hoje, eu vou mais ou menos seguir o manual, tentando dar prioridade para aquilo que eu acho mais importante que vocês saibam, tá? Tem algumas coisas na calculadora que eu não consigo explicar, porque vocês teriam que saber primeiro, teoricamente, o que, que é aquilo, tá? Um exemplo, esse botão que está aqui, ó. Esse botão que está aqui, esse pol, ele é usado para fazer conversão para coordenadas polares. Vocês sabem o que são coordenadas polares? Pode responder sinceramente. Ah, professora, eu não sei, nunca ouvi falar disso. Ou, já vi, mas não lembro como é que faz, tá? Não, porque isso é assunto que se dá geralmente só na faculdade e se dá em cálculo 2, quando está falando de integração, certo? Então, tem coisas aqui que eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque eu teria que explicar a parte teórica, que nem sempre é algo assim que precisa de algumas coisas a mais, tá? Então, eu vou tentar seguir o manual, mas dar prioridade para aquilo que eu acho que é mais comum e que eu consigo, que eu acredito que vocês vão acabar usando com mais frequência. Então, para testar o que a gente viu na aula de ontem, né? O que a gente viu na aula de ontem? Deixa eu passar aqui nos nossos slides. A gente falou um pouquinho sobre aquele botão alfa, que está aqui em cima. O botão alfa é usado para armazenar números em uma dessas letras vermelhas que estão aqui em cima. Então, eu vou pedir para vocês armazenarem daqui a pouquinho. A gente falou sobre o 2 pontos que está aqui em cima, que é usado para fazer cálculos em sequência, né? Então, contas que são independentes uma da outra, mas eu consigo exibir todas as respostas ao mesmo tempo. A gente falou do número E, que é uma constante, é um número irracional que é muito usado no cálculo, eu também consigo ter acesso a esse número. Então, por exemplo, se eu clicar alfa e o botão do E, vai aparecer o número E na minha tela de entrada. Quando eu apertar igual, vai aparecer o valor do número E, que é aproximadamente 2,7. Certo? Então, a gente viu essas funções vermelhas. Falamos também sobre o shift, se eu não me engano. Falamos, né? Eu acabei não escrevendo muito aqui, mas a gente falou sobre o shift, que é o amarelinho, que o que ele faz? Ele permite que a gente acesse as segundas funções de um determinado botão. Então, tudo que está em amarelo aqui, eu consigo acessar a partir dessa segunda função do meu botão. Vou até anotar aqui para já lembrar de depois usar o Shift. Então, por exemplo, se eu quiser fazer... A gente fez ontem, eu acho que foi 5 fatorial. O fatorial está aqui. Então, eu coloco 5, Shift e o botão onde tem o fatorial. A calculadora científica, diferente de algumas calculadoras financeiras, a gente escreve da maneira como a gente escreveria no papel. Então, primeiro eu preciso colocar o número para depois colocar o fatorial, porque a gente escreve o fatorial depois. Um número fatorial é, por exemplo, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar 120. 6 fatorial, isso vezes 6, que eu não sei quanto é, 720 e assim por diante. Então, se eu quiser acessar qualquer coisa que está em amarelo na minha calculadora, eu preciso usar o Shift. Uma das coisas que eu preciso acessar em amarelo é, por exemplo, se eu quiser usar o valor do π, que está aqui embaixo. Então, eu aperto Shift e o botão do π, ele vai aparecer o símbolo do π aqui desenhado com os LEDs da minha calculadora. Quando eu apertar igual, vai aparecer o valor da minha variável π. Espera aí que eu estou fazendo uma conta para pedir para vocês e eu quero misturar tudo isso que eu falei agora, que a gente viu na aula de ontem. O que mais que a gente viu? A gente viu que a nossa calculadora tem
9 ou 10 dígitos, mas que ela faz conta com mais do que esses 9 dígitos, ela faz conta geralmente com 16, uma calculadora com uma memória usual, tá? Então, quando eu vou fazer a minha conta, é importante que eu lembre que o que ela me mostra é uma coisa, são esses 9 algarismos, o que ela usa para fazer conta são 15 algarismos depois da vírgula, mas o número correto pode ter infinitos algarismos depois da vírgula. Então, por exemplo, se eu fizer 1 dividido por 3, eu estou vendo 9 algarismos 3, a calculadora está trabalhando com 16, mas eu sei que esse número tem infinitos 3 depois da vírgula. Então, o que eu vejo não é o que a calculadora usa. Portanto, eu tenho que ser capaz de, eventualmente, quando for necessário, fazer a conta usando esse resultado que está na calculadora. Qual é o botão que a gente usa quando a gente quer usar esse número que está aqui na tela de resposta da calculadora? Vocês lembram que a gente discutiu ontem? O ANS. O ANS é o botão que permite que eu copie, entre aspas, a resposta que está aqui. Então, se eu fizer ANS vezes 2, por exemplo, eu vou fazer esse número todo, com todas as casas que a minha calculadora consegue armazenar na memória dela, e o resultado vai ser, então, 6666. Se eu quiser pegar esse resultado e dividir por 3, por exemplo, o resultado vai ser 0,222 e assim por diante. O que é importante que vocês saibam com relação ao ANS? O ANS, ele sempre vai pegar o resultado que está na tela de saída. Lembrando, tela de entrada, tela de saída. Façam o seguinte experimento na calculadora de vocês. Façam assim, 2 e coloquem igual, para que o 2 de entrada apareça como 2 de saída. Então, de novo, 2 igual. O 2 é a minha saída. Agora eu quero que vocês façam o seguinte cálculo. ANS vezes 2. Tá? Então, eu vou fazer o número que está na tela de saída multiplicado por 2. Quando eu apertar igual, qual é o número que vai aparecer ali? 4. Apareceu 4 na calculadora de todo mundo? Sim? Não? Sim? Apareceu. Se eu não fizer nada, não inserir mais nada e apertar igual de novo, o que vai acontecer? Qual vai ser o resultado quando eu apertar igual de novo? Vai continuar sendo 4? Não. Vai ser a resposta vezes 2. Então, vai ser 8. Se eu apertar de novo, vai ser 16. Se eu apertar de novo, 32. Eu não disse para ele fazer a conta de novo, mas eu falei para ele fazer a conta com ANS. Isso significa que ele vai pegar a resposta e multiplicar por 2. 64 e assim por diante. Então, tem que lembrar que quando a gente usa o ANS, não pode ficar apertando o igual enlouquecidamente, porque senão ele vai ficar refazendo a conta, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu coloco uma conta, vamos supor, né? 2 mais 2. Às vezes eu tenho mania de ficar apertando igual só para saber se eu fiz a conta, para ver se o número que está na tela é realmente o número da conta que eu fiz. Bom, aqui dá para saber que 2 mais 2 é 4, mas imagina que você fez uma conta grande que deu um número decimal. E aí, eu, particularmente, tenho mania de ficar apertando igual. Se eu fizer a conta com um ANS, não pode, tá? Porque senão ele vai ficar atualizando. Quer ver? Vou inventar qualquer coisa aqui e vou dividir isso aqui por 6. Agora, eu vou pegar a minha resposta e vou dividir por 6 de novo. E vou ficar apertando igual. Ele vai ficar mudando, tá? Então, esse resultado é o resultado que eu queria ou é o resultado quando eu apertei 2 vezes o ANS? Não sei. Então, tomem cuidado com isso quando estiverem usando o ANS, que é answer, né? Que é de resposta em inglês, para apertou uma vez, ok, esse é o resultado. Tá? Então, só para evitar apertar 2 vezes e achar que o resultado novo é o resultado que você queria anteriormente. Então, a gente viu isso, né? Que tem uma diferença entre o que a calculadora mostra, o que ela trabalha, e o número exato, que pode ser uma dízima periódica, pode ser um número com infinitas casas decimais. Falamos da importância do ANS, para a gente poder usar todo esse número que que a calculadora está armazenando. O que mais que a gente falou? Falamos de cálculos em sequência, né? Como é que eu posso fazer cálculos em sequência? Falamos também de frações, como que a gente insere frações na nossa calculadora.
e que a calculadora pode responder na forma de fração normal, fração mista ou número decimal. Tudo isso é feito utilizando o botão de fração, ou então a segunda função do botão de fração. Deixa eu perguntar só uma coisa. Vi que tem uma diferença entre o ponto e o E. Ponto e a vírgula. Entre esses dois aqui? Tem diferença em usar... Por exemplo, se eu quiser fazer 5,3, eu tenho que usar o ponto ou a vírgula? Tem. Eu não falei no curso de vocês ontem, do ponto e da vírgula? Não, ontem não. É que eu tô dando a mesma aula 2 vezes. Aí eu falei, então, no curso da manhã. Posso falar sobre isso, então. Tá. Faço do ponto e da vírgula. Achei que eu tinha falado para vocês, mas não tem problema. Posso falar, tá? Deixa eu só perguntar. Quem que não estava na aula ontem? Acho que só o Bruno, né? Quem que não estava por aí ontem que não me disse que calculadora que era? Só para eu saber, para quando eu for falar, porque por enquanto era todo mundo a 82. Bruno tá por aí? Acho que todo o resto do pessoal estava ontem, né? Acho que sim. Não? Então tá, acho que o Bruno deve ter saído para tomar uma água, não tem problema. Quando ele voltar, se ele escrever alguma coisa, eu pergunto para ele da calculadora dele. Ok, então a gente viu sobre frações, como representar frações. E vimos sobre aqueles botões de inserção, lembra? Para cima, para baixo, para o lado e para o outro, para navegar na minha tela. E quando eu quiser inserir alguma coisa na minha tela, eu aperto o INS para inserir ali no meio e deslocando a minha conta, tá? Então, isso foi o que a gente viu na aula de ontem. Então, respondendo a pergunta foi a Luísa que perguntou, né? Foi. Respondendo a pergunta da Luísa com relação ao ponto e a vírgula. Achei que eu tinha falado nessa turma, mas não tem problema. Na calculadora de vocês, a gente tem aqui embaixo, vamos colocar assim, o teclado numérico, vamos dizer assim, numérico. E aqui em cima, vamos dizer que são as funções, tá? Então, o que tem no teclado numérico? 7, 8, 9, del, AC, aquela coisa toda, os númerozinhos que estão ali, certo? Seriam como era uma calculadora simplesinha, né? A calculadora de padaria. Bom, nessa calculadora científica, a gente tem 2 sinais de separador, vamos dizer assim. Um sinal de ponto, mais ou menos nessa localização da calculadora, e um sinal de vírgula aqui. Identificaram esses 2 símbolos? A vírgula está aqui e o ponto está aqui em cima. Identificaram essas 2 coisas? Ok. O que acontece? Lembra daquela história que a calculadora está toda em inglês? O separador decimal em inglês é o ponto. Então, esse ponto aqui é o cara que faz o papel de separador decimal. Separador decimal. Então, a colega perguntou, se eu quiser colocar 5,2, sim, eu vou ter que usar 5,2, tá? Necessariamente. Então, eu quero que vocês façam o seguinte cálculo. Eu quero que vocês façam 5,2 mais, vou botar uma conta fácil, 1,3. Quanto que dá isso? Coloquei quadradinhos para dizer que eu vou usar os botões, certo? Então, eu vou fazer 5,2 mais 1,3. Eu vou usar o ponto, tá? Por quê? Porque é o separador de decimal, é o separador que está nessa região numérica da minha calculadora. Quando eu apertar igual, vai dar o 6,5 que eu sei que tem que dar. 6,5. Só que ali está aparecendo 6,5, certo? 0,5. 6,5. Porém, isso é o que a calculadora está te mostrando. Mas qual é o separador de milhar que a gente usa em português? A gente usa ponto para separar o decimal? Não. A gente usa vírgula. Então, por mais que você faça a conta com o ponto, você tem que responder lá na sua prova de contabilidade ou lá na sua prova de cálculo que o resultado numérico é quanto? 6,5.
Tem professor que sim, pode descontar, porque 6,5 não é em português, tá? Então, esse número é 6,5. Aí a colega perguntou, posso usar a vírgula para fazer isso? Escrevam 5,2 e apertem igual. Vai aparecer o número aqui na minha calculadora. Tentem fazer 5,2 e apertem igual. O que aparece na tela de vocês? Usando a vírgula agora, tá? Essa vírgula que tá ali. O que aconteceu aí? Acho que a maioria das calculadoras deu a mesma coisa. Só a da Luísa deu erro? Ou a de mais alguém deu erro? Ou a de todo mundo deu erro? Dá erro, tá? Erro de sintaxe. Alguma coisa tá errada. Ah, mas eu vou somar. Não, não importa. Se você botar só um número e apertar igual, ele vai te responder o número. O que acontece? Acontece que essa vírgula não é a vírgula do separador decimal. Essa vírgula que está aqui na minha calculadora, ela é um separador de dados e não um separador decimal. Então, Luísa, não pode usar essa vírgula como separador decimal. Minha sugestão, esquece que essa vírgula existe, tá? Por quê? Muito aluno coloca a vírgula achando que está fazendo a conta, né? Porque a gente está em português, então a gente tem que usar a vírgula porque está em português, mas não. Essa vírgula é um separador de dados. Por quê? Tem algumas funções da calculadora que precisam de 2 dados de entrada e não um só. Um exemplo de função que precisa de 2 dados de entrada é esse botão de pol, de coordenadas polares que eu falei para vocês. Quando eu coloco esse botão de coordenadas polares, eu preciso colocar 2 números. E aí, vamos supor que o número que eu vou usar seja o primeiro número, 1,5, tá? Não vou explicar o que significa esses números aí na conversão, mas vamos supor que seja 1,5. E eu preciso colocar um segundo dado. Só que eu já coloquei o ponto, porque o número que eu vou colocar pode ser decimal. Então, qual é o separador que eu uso para separar esses 2 dados numéricos? A vírgula, tá? Então, o que acontece é isso. Eu coloco 2 valores e aí eu consigo fazer o cálculo aí, ele consegue me dizer o que vai acontecer. Acho que é o 9, acho que é o 7, é o F. Uma das duas coisas, eu não lembro como é que faz para recuperar. Faz tanto, eu uso isso aqui tão pouco. Não é esse. Mas, de qualquer forma, aquele 90 ignorem, tá? É uma conta... Não vale a pena eu perder tempo explicando como é que esse pol funciona, porque eu vou ter que puxar um monte de coisa de trigonometria. Então, é como se o ponto fosse vírgula. É como se o ponto fosse vírgula, é isso? Sim. Não. Na verdade, eu estava pensando que parece o ponto e vírgula, sabe, do português, quando a gente vai elencar várias coisas e usa vírgula e depois usa o ponto. Isso. Alguma coisa assim desse tipo, tá? O que acontece é que essa vírgula é um separador de dados. Você quer dizer assim, né? Às vezes, quando a gente vai fazer um par ordenado, como a gente já usou vírgula, a gente usa o ponto e vírgula. Isso. Como o americano não usa vírgula de separador decimal, ele usa o ponto, ele pode usar a vírgula para separar os dados, tá? Então, essa vírgula que está aqui, ela é um separador de dados, de informação, e não um separador decimal. Então, não pode. Mas tem muito aluno que erra porque tenta, de alguma forma, usar essa vírgula, tá? Já que você perguntou isso, acho que é importante lembrar. É importante que eu use essa fala agora, tá? Deixa eu só fazer essa observação. Como ele é um separador de dados, não pode usar como decimal. Essa função da vírgula, ela é usada na função pol, na função rec, e em o rec é o que está aqui em cima. Um dos modos da calculadora é o modo de regressão, e no modo de regressão da calculadora de vocês, tá? Pelo menos esses 3. Deve ter algum outro, mas esses 3 eu tenho certeza que eu uso a vírgula nesses 3, tá? Essas funções são funções da calculadora, só que elas dependem não de um dado, mas de um par ordenado.
de dados. E aí essa vírgula faz o papel desse separador. Professora, mas o que eu faço? Eu queria tanto que aparecesse uma vírgula ali. Tem jeito de fazer isso, tá? Vou mostrar para vocês. Não recomendo usar, mas tem jeito se por acaso você gostar de fazer desse jeito. Vamos colocar um número grande aqui, 1932. Coloquem um número, qualquer número na calculadora de vocês, que seja maior do que 1000. Eu vou botar 1932. Apertem igual. Apareceu uma vírgula aqui, na frente do 1932? Sim? Não? Apareceu, não apareceu? E aí que a coisa começa a embolar, tá? Então, vou deixar aqui um cuidado. Cuidado. Quando eu vou escrever, por exemplo, um número maior do que 1000 na minha calculadora, no inglês americano, eles usam a vírgula como separador decimal, perdão, o ponto como separador decimal e a vírgula como separador do milhar, tá? Então, por exemplo, se eu escrever, vou até aumentar o número, 1900, 1 milhão, assim, 1.932, e eu colocar isso na minha calculadora, coloquei mais 3 zeros, ele usa a vírgula como separador do milhar, tá? Então, na minha calculadora, ela vai aparecer 1,932000 e aqui no final o ponto, caso tivesse alguma casa decimal ali. Pessoal que é da Contábeis, que já começou aí, acho que a Natália tá aí e a Maria Eduarda acho que não chegou. Natália, você tá me ouvindo? Você já tá indo para a terceira, quarta fase agora, né? Será que a Natália tá aí me ouvindo? Que eu queria te perguntar para ela uma coisa. Bom, quem saiu do colégio agora? Quando vocês escrevem um número que é maior do que 1000, a gente costuma usar separador do milhar, sim ou não? Qual é a lembrança de vocês? Lembrando que isso aqui está em inglês, né? Em inglês. Se eu fosse escrever isso em português, a gente usa separador do milhar? Eu poderia escrever assim, certo? Dessa forma, e a vírgula, se eu quisesse colocar depois, né? Ou eu poderia escrever sem nada, só deixando talvez um espacinho entre esses separadores, tá? Mas eu poderia colocar o ponto, sim, se eu quisesse. Eu posso escrever dessa forma, se eu quiser escrever o meu número com separadores. A minha recomendação é, a menos que o professor peça para vocês, eu perguntei ali do pessoal da contabilidade, justamente porque, de repente, eu vou escrever números maiores, aí o professor prefere que a gente use esse separador do milhar. Eu, particularmente, não recomendo utilizar o separador, tá? Porque eu acho que pode dar confusão se é uma vírgula ou se é um ponto ali, se está separando 1000 ou se é um número decimal. Mas o que eu queria dizer com isso? Bom, então a calculadora coloca a vírgula, cuidado com isso, mas tem jeito de trocar. Tem jeito de fazer aparecer a vírgula no lugar onde a gente usa a vírgula e o ponto no lugar onde a gente usa o ponto. Então, eu vou mostrar como que dá para configurar isso na calculadora. Se eu não me engano, quando reseta a calculadora, essa configuração também desaparece, mas se por acaso você preferir, você pode usar essa configuração. Não muda o botão de entrada, tá? O botão de entrada continua sendo o botão do ponto. Mas a maneira como o número de saída vai ser escrito vai ser como a gente costuma utilizar ali na nossa calculadora. Só para que vocês saibam, tá? Se eu fizer 1.932.000, vai dar erro, tá? Eu não posso inserir separador de milhar na calculadora. Ele vai dar erro de sintaxe. Então, se quiser, dá para fazer isso. Como é que faz para mudar essa maneira de exibir aquele número na tela? Gostaria que vocês tentassem fazer aí comigo. Aperta 4 vezes o botão de modo. 1, 2, 3, 4. Vocês vão cair nessa tela escrito DISP. Talvez não venha escrito esse negócio com 2, tá? Mas vai aparecer o DISP. Todo mundo chegou nessa tela? Chegaram?
Agora a gente quer fazer uma mudança no display. É a mesma mudança daquela que a gente fez para o modo de frações que eu mostrei para vocês ontem. Então, eu vou apertar 1, só que eu não quero mudar o modo de display de fração, eu quero mudar outra coisa. Aqui apareceu uma setinha, ó, então aperta para o lado. Aí ele vai te perguntar, você quer usar como separador de decimal, dot ou coma? Dot é ponto. Em inglês, dot é ponto, coma é vírgula. Qual separador a gente usa em português para separar o nosso milhar? A gente usa a vírgula. Então, eu vou vir aqui na opção que é vírgula, que é coma em inglês, e vou selecionar a opção 2. 2. Ah, não mudou nada. Mudou. Vocês vão conseguir ver na calculadora de vocês que agora, depois do zero, apareceu uma pequena vírgulazinha, não apareceu? Aqui onde está a pontinha da minha caneta, agora tem uma vírgula desenhada e não um ponto. Então, se eu colocar aquele número, né, vamos supor 1,5, usando o ponto, quando eu apertar igual, vai aparecer 1,5 aqui, tá? Todo mundo conseguiu mudar o modo de exibição do decimal na sua calculadora? 1, 2, 3, 4 vezes o botão de modo, DISP. Para o lado, eu quero usar a vírgula como separador. 2. 1,5 ou qualquer número decimal que você quiser colocar, vai aparecer como 1,5 aqui na tela, tá? Por que que eu não recomendo fazer isso? Porque não é que dá problema, não é que dá problema. Mas porque o separador de milhar muda. O separador de milhar passa a ser o ponto. Então, se eu colocar aquele número gigante, 1932, 1.932.000, a vírgula é o separador do decimal e o ponto, o separador do milhar. Então, fica do jeito que a gente está acostumado a utilizar, tá? O que que vocês não podem confundir? Essa maneira de display só muda a maneira como o número vai ser exibido. A entrada vai continuar sendo a mesma com o ponto e não pode usar separador de milhar, porque senão vai dar problema, tá? Então, é uma opção. Quem quiser usar essa formatação, que como é no português, pode fazer isso. Deixa eu fazer o teste. Vou desligar a minha calculadora e vou ligar ela de novo. Continua, tá vendo? Então, continuou ali a vírgula, né? 1,52, por exemplo. 1,52. Ah, então, a configuração muda até que eu resete a calculadora. A hora que eu resetar a calculadora, essa configuração se perde. Se você quiser, você tem que configurar de novo. Eu, particularmente, não gosto, mas fica livre aí para vocês utilizarem. Tanto que eu vou voltar para a configuração anterior, que é a configuração usual do ponto, tá? Porque eu já estou tão acostumada com o ponto que eu acho que com a vírgula eu vou mais me confundir do que vai me ajudar a fazer o cálculo, certo? Então dá para mudar sim, mas a maneira de inserir continua sendo sempre o pontinho. Bom, então respondida a dúvida da colega, aproveitando que isso seria uma das configurações que eu mostraria na aula de hoje, eu queria pedir para que vocês fizessem o seguinte cálculo aí na calculadora de vocês, tá? Eu quero que vocês façam essa conta aqui. Π sobre 2, com esse número, eu quero que vocês calculem usando o botão de ANS, tá? Justamente para testar o uso do ANS. Eu quero que vocês calculem a raiz cúbica de π sobre 2, então a raiz cúbica dessa resposta. Com essa resposta, eu quero que vocês calculem o ln desse resultado. E, deixa eu ver. Eu quero que vocês me digam, deixa eu ver se, não sei. Eu quero que vocês me digam aproximadamente quanto vale isso na forma decimal e se por acaso der para escrever na forma de fração, que me digam aí. Não vai dar porque tem π. Não vai dar para escrever como fração porque tem o π ali no meio. Então, eu queria que vocês fizessem esse cálculo para mim. Vocês conseguem fazer isso? π sobre 2. Calcula o valor disso com a resposta com o ANS. Calcula a raiz cúbica do resultado e depois calcula ln do resultado. ln, para quem não lembra ou para quem não conhece,
ln nada mais é do que um logaritmo, um log. Só que a base desse logaritmo é exatamente aquele númerozinho e que a gente viu na aula de ontem. É o 2,71 e assim por diante. Então, calculem para mim esse cálculo que está aí, por favor. Para ver se vocês conseguem inserir essas entradas, calcular a raiz, manipular o ANS, fazer todos esses cálculos. Enquanto isso, deixa eu mostrar um negócio aqui na tela. Vocês estão quietinhos hoje? Estão com preguiça? Eu também estou com um pouquinho de preguiça aqui. Acho que não era esse aqui. E o outro. Eu tô dando uma olhada no que eu já discuti de manhã, porque senão eu fico bem doida aqui, achando que eu já falei, e eu não falei ainda, tô na outra turma. Começa a dar um nó na minha cabeça. E aí? Fazendo as contas. Onde é que tá o pi da calculadora? Aqui embaixo. Então, pi é shift e esse botão onde tá o pi deu erro. Então, vamos tentar fazer. Tenta fazer de novo. Às vezes pode ser que você apertou uma sequência errada de botões aí. Deixa eu ver se é para dar erro. Não, acho que não. Acho que não é para dar erro. Lembrem-se que é justamente isso que eu quero que vocês treinem, tá? A gente tem que escrever na ordem que aparece. Então, eu não posso, por exemplo, pegar a minha resposta e, na sequência, apertar o botão do LN, porque eu não calculo a resposta e LN, eu calculo LN da resposta, tá? Então, tem que vir primeiro o LN, que é um logaritmo, do número que está na tela. Por isso, eu tenho o botão aqui do ANS que eu posso fazer contas. Foi isso, né? Sabia, tá? Tem que lembrar que o ANS é como se fosse uma variável, como se fosse um X. Então, você tem que escrever na ordem como aparece. Como eu quero LN desse número, eu vou ter que escrever LN do ANS, porque eu escrevo dessa forma quando eu faço a conta manualmente, tá? Então, alguém falou ali que deu 1,32. Vamos ver se mais alguém consegue dizer para mim aí se realmente é esse o resultado. O da Érica deu 1,32. Zero 0,15. É diferente. Mais alguém? Eu gosto de ter sempre 3 respostas, pelo menos. Então, deu 1,32, 0,15. Eu vou fazer aqui com vocês, tá? Para a gente ver o que deu de errado na nossa conta. Alguém mais pode tentar fazer essa sequência usando o ANS. Depois a gente vai fazer tudo numa vez só, tá? Que também dá para fazer em uma entrada só, a gente consegue fazer todo esse cálculo. Alguém mais? Tem um monte de gente na sala, cadê o povo? Tem 12 pessoas aí, cadê o povo para participar? Calculadoras à mão. Vamos lá, pessoal. O curso é justamente para vocês testarem. Eu já sei fazer o cálculo. Vamos lá. Mais um tempinho para vocês fazerem essa conta que está aqui na tela. Não precisa fazer de cabeça, não precisa usar tabuada, basta saber inserir os resultados na calculadora. Mais um resultado, pelo menos, aí eu começo a fazer aqui para a gente ir conferindo aí na calculadora de vocês. Não? Deixa eu mostrar onde é que estão as coisas. O pi está aqui em cima em amarelo, então tem que ser acessado usando Shift. O raiz cúbica está aqui em cima do x ao cubo, também em amarelo. O ln está aqui embaixo, onde a gente acessou aquele número e na nossa aula de ontem. Tá? Alguém mais pode fazer o cálculo para a gente ver qual, né, se alguma das colegas fez certo ali, para a gente poder comparar os resultados? Ou está muito difícil o que vocês querem que eu faça com vocês? Podem me falar aí, não tem problema. O importante é que vocês me deem um feedback aí para eu saber como é que tá indo as coisas.
Ah, o pessoal usou raiz quadrada? Eu pedi raiz cúbica, o pessoal usou o botão da raiz quadrada, foi isso? Eu não sei quanto é o resultado, acabei de inventar, tá? Essa conta que tá aí. Então, vamos tentar fazer? Pessoal, vocês estão muito quietinhos por aí. Vamos tentar fazer? Vamos tentar fazer junto. Então, vamos lá. Primeiro, fazer π sobre 2. Então, meu π tá aqui embaixo. Então, eu preciso apertar Shift e o botão do π, dividido por 2 ou fração 2, se você quiser. Aperta igual. Então, π dividido por 2 é aproximadamente 1,57. Então, essa parte aqui foi π sobre 2. Esse resultado é o meu ANS agora. Então, esse resultado, eu vou ter que tirar a raiz cúbica desse resultado. As funções da calculadora, elas têm dois tipos. Ela tem o tipo de função que você tem que apertar o botão da função e depois o número, como, por exemplo, a função de raiz cúbica tem esse formato. Ou tem as funções que a gente aperta primeiro o número e depois a função. Por exemplo, se eu quiser fazer um número ao quadrado, eu aperto o número e depois a função do quadrado, tá? A raiz cúbica, como a gente escreve primeiro a raiz e depois o número, eu vou ter que apertar o botão da raiz cúbica, que está aqui em cima, junto com o x ao cubo, como ele está em amarelo, tem que acessar com o Shift. Então, Shift, raiz cúbica. Ele aparece o símbolo da raiz cúbica. Só que agora eu tenho que dizer, olha, eu quero calcular a raiz cúbica da minha resposta. A minha resposta é o ANS. Raiz cúbica de ANS. Aperto igual. 1,1624 e assim por diante. Agora, a minha resposta é essa conta que está aqui. Toda a raiz cúbica. Agora, isso vai ser o ANS que eu vou jogar dentro de outra função, que é a função ln, que é um logaritmo. Então, eu escrevo ln primeiro. O ln está aqui em cima, então eu vou apertar o ln, ele vai aparecer o ln na minha tela, e eu vou calcular ln da minha resposta, ln de ANS. Aperto igual, o resultado é 0,15052, que foi o que a Luísa colocou ali. Então, aproximadamente, esse número, né? Só coloquei aqui o que era o ln. Aproximadamente, esse número é 0,1505276, né? Se eu for arredondar ali esse 5, depois vem um 6, então eu aumento uma casa daquele 5, tá? Então, esse cálculo, por que eu pedi justamente ele? Porque a gente está usando o ANS, mas a gente está usando isso dentro de funções da calculadora, que eventualmente pode ser que a gente tenha que usar o Shift para acessar esse tipo de função, tá? Pessoal que está quietinho aí, vamos participar, vamos acordar, tomar um café. Daqui a pouquinho a gente... É importante que vocês tentem fazer aí os exercícios e treinar com a calculadora de vocês. Agora a gente vai fazer esse cálculo, mas sem o ANS. A gente vai escrever toda a conta na calculadora, só que pode ser que a gente tenha que usar parênteses para ter certeza que a calculadora vai fazer o cálculo certo. Então, a gente vai escrever essa conta aqui, ó, ln de raiz cúbica de π sobre 2. Certo? Então, a gente vai colocar tudo isso de uma única vez na nossa calculadora. Então, vou zerar aqui, vou apertar o meu AC para zerar a conta, né, para começar de novo. Eu gostaria que vocês fossem tentando fazer comigo o cálculo. Então, a primeira função é o ln. Então, a primeira função é o ln. Tem uma expressão dentro desse ln, então eu vou colocar um parênteses antes para escrever aquela expressão ali dentro. Então, parênteses. Ficou um espacinho? Sim, o ln deixa um espaço, tá? É da calculadora mesmo, ela fica um quadrado aqui em branco. Parênteses. Dentro do ln vai ter um raiz cúbica. Então, eu vou lá no botão de raiz cúbica que eu acesso a partir do Shift. Então, Shift, raiz cúbica. Apareceu o símbolo de raiz cúbica. Como dentro dessa raiz cúbica não vai só um número, vai um número dividido por outro, eu colocaria um parênteses para ter certeza que dentro da raiz vai ficar o π e o número 2. Se eu não colocar, ele vai entender que é a raiz cúbica só do π.
porque a raiz é prioritária com relação à divisão. Então, ele vai fazer primeiro a raiz. Como eu quero π sobre 2, eu vou colocar um outro parênteses para dizer, olha, tudo isso está dentro da raiz. Então, π dividido por 2. Todo mundo conseguiu colocar essa sequência de símbolos aí na calculadora de vocês? Deu certo? ln, parênteses, raiz cúbica, π dividido por 2, certo? Agora eu tenho que fechar. Eu tenho que fechar o parênteses da raiz cúbica e fechar o parênteses do ln. E apertar igual. Mesmo resultado, 0,15052 e assim por diante, tá? Quero revisar a minha conta. Vai para trás e vai para frente aqui com o cursor para você ver se fez o cálculo certinho, para ver se não esqueceu nenhum sinal, se você inseriu todos os valores. Então, não precisa fazer a conta usando o ANS quando você tem uma sequência. Pode colocar tudo. Só que, às vezes, esse tudo é muita coisa. E aí pode ser que a gente tenha que quebrar essa conta em partes, tá? Por isso é importante saber utilizar o botão de ANS. Só uma última sugestão, uma última dica, na verdade. Quando um cálculo, aqui no final, usando o ANS de novo... não entendi sua pergunta, Ana Júlia. Como assim? Se eu tiver que quebrar a minha conta em partes... Ou você quer que eu faça de novo usando o ANS? Se eu tiver que quebrar minha conta em partes, sim, aí tem que usar o ANS. Não. Então, você faz tipo uma parte da conta, aí tem o resultado, aí depois você pega o ANS e faz a segunda parte da conta com aquele resultado de antes. Tá? Por exemplo, uma expressão numérica que é muito grande, você pode fazer uma certa parte e depois usar o ANS para daí continuar o restante. Aonde você consegue quebrar a conta vai depender da conta, tá? Tem que tomar cuidado, assim, que não é qualquer lugar que você pode fazer uma parte primeiro e outra depois. Mas, em geral, dá para fazer, tá? Dá para fazer, por exemplo, assim, toda a parte de cima de uma fração, né, que tem um monte de conta, por exemplo. Ah, tá, a parte de cima toda deu esse número. Aí depois pega ANS, dividido, e aí a parte de baixo toda da fração. Então, dá para fazer isso aí também. A gente pode fazer um exemplo aqui com o ANS daqui a pouquinho, tá? Só uma dica assim, ó. Toda vez que você fizer uma conta e que você precisar fechar os parênteses no final, só que você for fechar todos eles na sequência, então lá no final da conta eu vou ter que fechar todos os parênteses que eu usei no começo, né, no meio da conta, não precisa fechar. A calculadora entende que se você não colocou nada para fechar, é porque é para completar com parênteses fechando todos eles. Então, ó, aqui eu deixei sem parênteses a minha conta, tá? Ela tá sem parênteses aqui e eu aperto igual, a calculadora consegue fazer isso, tá? Ela só consegue fechar, ela subentende que tem uma sequência de parênteses lá no final. Se tiver algum parênteses no meio, ela não vai colocar, tá? Ela só vai completar no final da conta. Todos os parênteses que tiverem aberto no meio do caminho, ela vai fechar no final da minha conta. Aproveitando a pergunta da Ana Júlia, então vamos tentar fazer esse cálculo aqui com o nosso ANS, ó. E aí eu quero que vocês me digam quanto vai ser a resposta naqueles 3 formatos de fração, número decimal e fração mista. Eu quero que vocês façam o seguinte cálculo. 4/3 mais 2 vezes 5. Tudo isso sobre 1 menos 3/5. Quero que vocês façam esse cálculo aí para mim na calculadora de vocês. Tá? E aí eu vou fazer, aproveitando a pergunta ali da colega. Tentem fazer primeiro, tá? Então eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer. E eu gostaria que vocês me respondessem qual é a forma fracionária disso aqui e qual é a forma decimal. Se o número de cima for maior do que o número de baixo, eu quero também a forma fracionária na forma de fração mista. Tá? Então, tentem fazer esse cálculo para mim, por favor. 4/3 mais 2 vezes 5. Tudo isso sobre 1 menos 3/5. Tentem fazer realmente, tá? Para vocês
experimentarem a calculadora de vocês, saberem usar o botão de parênteses, o botão que vai para trás e para frente, se errou alguma coisa para corrigir, inserir outro símbolo, trocar o símbolo, trocar o número, tá? É importante que vocês treinem a calculadora de vocês. Dez, 11, 15, Luísa, você quer dizer assim, né? Ai, meu despertador de novo. Eu esqueço disso. Fração mista. Então, 10, 11, 15, ok. Na forma de fração dá quanto? Dá 150, 161 sobre 15? Na forma de fração dá isso aqui? 161 sobre 15? Se for 10, 11, 15, acho que dá, né? 10, 11, 15 como fração mista, a gente tá bem, né? 10, 11, 15, 161 sobre 15, ok. Isso aqui na forma decimal dá quanto? Aproximadamente? 161 sobre 15, ou aproximadamente na forma decimal? 10,73 vai ser uma dízima periódica pelo jeito, que aqui é 15, então dá para dividir por 3. 7, 3, 3 é uma dízima periódica aqui no 3. Então, eu vou colocar o tracinho, como eu botei o tracinho, é igual, porque é o símbolo de dízima periódica. E aí, além da colega ali, da Luísa, alguém mais fez o cálculo, chegou nesse mesmo resultado? 161 sobre 15, 10,73. Tiane, uma dúvida. Oi, Tem como a resposta não dar numa fração mista? Tem como já sair certinho 161 sobre 15? Porque eu não sei o que eu fiz ali que saiu assim, mas não era para sair assim, né? É, porque o padrão é fração mista. O padrão é fração mista, tá? A Érica disse que fez e deu igual. O da Maraísa também. Deixa eu mostrar para vocês, ó. O padrão da calculadora é mostrar a resposta como fração mista. Tanto que o botão é o botão de fração mista, tá vendo? Aí, a Luísa que me perguntou, Luísa, como você me respondeu 161 sobre 15, você usou a segunda função desse botão para, ao invés da resposta ficar na forma de fração mista, ficar como fração normal, né? Foi isso que você fez. Então, você já entendeu como é que usa esse botão para mudar uma fração para outra? Eu não fiz isso aí. Aí apareceu a fração mista, daí eu fiz A conta de para ver. cabeça mesmo. Eu fiz a conta mesmo, entendesse? Tá, Eu entendi. não sabia que dava para mudar. Na verdade, eu lembro que tu comentou ontem, mas não sabia como mostrar. fazer ali na calculadora. Então, vou relembrar aí para quem não lembra como é que faz para mudar. Tem que treinar, realmente tem que praticar para lembrar disso, tá? Deixa eu colocar uma outra folha aqui e copiar esse cálculo. Então, a gente vai refazer esse cálculo e eu vou relembrar para vocês como é que a gente mostra esses formatos de fração e decimal na nossa calculadora. Então, eu vou recortar isso aqui e vou colar numa outra página aqui, tá? Então, vamos lá. Como a colega perguntou, eu falei antes que se a conta for muito grande, a gente pode eventualmente quebrar ela em pedaços e usar o ANS para dar continuidade à conta. É isso que eu vou fazer aqui. Essa conta não é grande, tá? Mas eu vou fazer ela só para mostrar como é que eu usaria o ANS para quebrar um cálculo. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que necessariamente fazer essa parte de cima da conta, porque isso é o meu numerador da fração. Então, eu não posso fazer isso aqui, ó. 4 sobre 3 vezes 2, mais 2, perdão, mais 2 vezes 5 e dividir. Eu não posso usar esse símbolo de dividir dessa forma, porque ele vai entender que esse dividir só está agindo no 2 vezes 5, e na verdade ele tem que agir em toda a parte de cima da minha fração. Então, eu tenho duas opções. Eu tenho que colocar um parênteses aqui e um parênteses lá no começo, com o ins,
Porque tudo isso aqui é a parte de cima da minha função. Ah, você descobriu fuçando, não tem problema, tá? Então, tudo isso aqui é a parte de cima da minha fração. Às vezes, o aluno não quer ter que colocar esse parênteses. Então, ele pode fazer a conta assim, depois continuar, dividir ou botar o símbolo da fração e embaixo escrever 1 menos 3/5, tá? Essa é uma forma de fazer o cálculo. Então, olha só o que eu fiz. Eu escrevi toda a parte de cima, que é 4/3 mais 2 vezes 5. Coloquei tudo isso dentro de um parênteses e escrevi toda a parte de baixo também dentro de parênteses, para dizer, ó, isso é a parte de cima, isso é a parte de baixo, e eu estou dividindo esses dois resultados. Como eu dividi uma fração, eu posso usar o dividir aqui, nessa posição que está piscando aqui, eu posso usar o dividir ou posso usar o próprio botão da fração de novo. Vou apertar igual. Deu esse resultado aqui, a menos que eu tenha errado a conta, né? Eu não lembro se vocês... mais ou menos vocês me falaram que tinha dado 10,73. Deixa eu ver se eu botei certo o símbolo aqui. Vocês colocaram menos 3/5 aqui embaixo, pessoal? Menos Não. 3/5. Não. Aqui é menos. Ah, tá. Não, sim. Ali o menos eu... Deixa eu ver, deixa eu conferir de novo. Se você apertar para cima, vai aparecer a conta. É, porque o meu não deu a resposta que vocês me falaram. A Ana Júlia não falou que ficou com medo, e na verdade, ó, vamos ver. Vamos ver o que acontece se eu colocar mais. Se eu colocar mais aqui nesse menos, também não dá a resposta que vocês me falaram. Também não dá. O que vocês fizeram para aparecer 161? Que é menos. Menos. Vou trocar esse cara por dividir. Também não dá. Vocês colocaram parênteses, abriram, fechado, vamos lá, revisando o cálculo. Então, esse resultado não é esse resultado aqui. Apesar de vocês terem me dito aí, vocês têm que dizer que às vezes o colega errou. Agora deu. Talvez seja porque eu coloquei só o parênteses só na primeira parte, na segunda parte não. Ah, o que aconteceu? Se não colocar parênteses aqui, o que ele vai entender? Aí eu não botei. O que ele vai entender? Que é tudo aquilo dividido por 1. Uhum. Menos 3/5. Ele vai fazer a conta desse jeito aqui, ó. É a conta que eu quero? Não. 3/5 está embaixo. Por isso é importante usar o parênteses, tá? Não subentendam que a calculadora vai fazer aquilo que está passando na cabeça de vocês. Por isso tem que colocar o parênteses. É melhor pecar pelo excesso de parênteses do que pela falta. Por quê? Porque divisão e frações têm prioridades diferentes. Então, ele vai resolver a fração e depois a divisão. Se eu colocar o parênteses antes aqui, então vou usar o índice porque tem coisa, né? Se eu colocar um parênteses antes e um parênteses depois, é tudo aquilo que está embaixo da fração, tá? Por isso a importância de usar os parênteses na hora de montar uma expressão grande. Então, qual que é o resultado da nossa conta? Ana, então estava certo o seu cálculo, viu? Não fica com vergonha de falar que agora é o momento de errar, que às vezes pode ser que o colega também errou. Então, o resultado é 28 e 1/3, que é a fração mista, tá? Como é que faz para mostrar o formato de fração? Vai lá no botão de fração. Esse formato é aquele formato de fração mista, certo? É aquele formato que mostra a parte inteira e a parte fracionária. Como a gente, em geral, não gosta desse formato, eu tenho que lembrar que no botão de fração eu tenho a fração mista, mas eu tenho aqui em cima, como segunda função, o botão de fração normal. Então, se eu tiver esse resultado na tela e eu apertar Shift e o botão de fração, ele vai me mostrar a fração normal, sem ser fração mista. Tá? Então, era justamente isso que eu queria testar com vocês. Então, o resultado aqui é 85/3. Então, o botão de fração mostra a fração mista
como primeira função, a fração normal como segunda função, então eu apertei Shift e o botão, ele vai alternar entre fração mista e fração normal, e se eu apertar só na sequência o botão sem apertar o Shift, ele vai alternar entre fração e número decimal. Então, em número decimal, esse número é 28,33, isso é uma dízima periódica no 3, certo? Conseguiram fazer esse cálculo agora? Parte de cima com parênteses dividido pela parte de baixo toda com parênteses, tá? Então, pequem pelo excesso de parênteses, não pela falta. Antes de eu fazer o intervalo, eu queria só responder ali a dúvida da Ana, que é assim, ó. Ana, eu poderia fazer esse cálculo assim, ó. Eu poderia fazer essa conta que tá aqui em cima, tá? Primeiro, daí eu não precisaria do parênteses. Eu faria ela assim. Peraí que eu tinha que duplicar ela e eu copiei. Eu faria esse cálculo primeiro, e esse cálculo me daria um ANS. Então, eu vou fazer essa conta sem parênteses. 4/3 mais 2 vezes 5. Apertei o igual. Deu uma fração mista, não tem problema, ele vai entender, tá? Você fez assim? Então, eu fiz a parte de cima, né? Às vezes eu não quero usar parênteses, eu quero fazer uma conta lá e depois me preocupar com a parte de baixo. Então, isso é o ANS. Com o meu ANS, eu vou dividir isso por 1 menos 3/5. Esse parênteses aqui não tem jeito, tá? Tem que colocar, para ele entender que é tudo isso que está na parte de baixo. Então, com essa resposta, que é a parte de cima da fração, eu posso vir aqui no ANS, dividir ou o botão da fração, abro parênteses, 1 menos 3/5. Fecho o parênteses. Não precisaria fechar, porque todo parênteses no final é indiferente. A calculadora sabe que tem que fechar. Apertei igual. 28, 1 e 3, que é a fração mista, ou então Shift e o botão da fração, e aparece a minha fração normal, tá? 85/3. Então, é isso que eu quero dizer com quebrar o cálculo. Às vezes, para não ficar botando parênteses num monte de coisa, faz um pedaço, pega o ANS, continua a conta, pega o ANS, continua a conta, ou então, se a gente tiver vários pedaços que a gente quer juntar, como é que a gente pode armazenar esses valores independentemente? Alguém lembra? Para a gente poder fazer o nosso intervalo? O ANS é a resposta que está na tela. Esse é o ANS. Aonde mais dá para armazenar números aqui na nossa calculadora? Nas letras. Nas letras. Então, vamos tentar armazenar esse número na letra? Vou pegar a minha conta, apertando para cima. Peraí, que aqui sumiu. Desapareceu. 85/3. 85/3, tá? Esse é o meu número. Lembra como é que faz para a gente armazenar esse número na letra A, B, C, na letra que vocês quiserem aí? Vamos lembrar? Coloco o número que eu quero armazenar. Aonde que eu armazeno? Aqui no storage. Lembra? No storage. Agora lembrei. O alfa é para eu usar a letra. Eu quero armazenar primeiro. Então, eu vou no storage, que está em amarelo. Então, eu tenho que apertar Shift e storage. Aqui em cima vai aparecer STO. E aí, eu vou escolher uma dessas letras que estão em vermelho para armazenar. Eu vou armazenar na letra F. Então, aperto o botão onde está a letra F. Pronto. Agora, a minha letra F vale 85/3. Certo? Como é que eu posso verificar se realmente isso está certo? Zerei. Vou lá ver quanto vale a F. Alfa F igual. Ah, mas é aquela fração mista. Tudo bem, é só porque está na forma de fração mista, mas é o mesmo número. Ou é o número decimal, se você quiser o número decimal. Certo? Então, se por acaso você quiser quebrar a conta em mais pedacinhos, não tem problema. Armazena um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho lá. O meu ainda está com o de ontem. Você armazenou na letra A? A gente armazenou o 5 na letra A ontem, né?
Ana, você fez assim, né? Alfa A, e apertou igual, apareceu 5. Foi isso, né? Fica de ontem ainda, os números que a gente armazenou, certo? Vamos lembrar. Alfa A igual é para apertar o número que já está armazenado. Por exemplo, o meu F, alfa F, o meu F vale aquela fração que eu coloquei. A gente quer armazenar numa letra, então vamos fazer de novo. Coloquem aí o número do aniversário de vocês, para ser um número inteiro, para a gente não ter que trabalhar com a fração. O número do aniversário. O meu aniversário é 16. Colocaram? A gente quer armazenar em uma das letras. Então, eu vou apertar Shift para ligar o botão de Storage, de armazenagem. Então, Shift e vou apertar esse botão. Depois que eu apertar, vai aparecer aqui em cima STO na minha calculadora. E eu vou escolher uma letra para armazenar. Como eu já estou no modo de armazenamento, não precisa apertar alfa, é só apertar direto o botão da letra que você quer. Eu vou armazenar o meu 16 na letra X, que está aqui. X. Apertei direto o botão que tem o X, ele vai completar com uma seta e com o X e vai associar, então, o X agora vale 16. Conseguiram guardar o número aí do aniversário de vocês em alguma das letras vermelhas da calculadora? Querem que eu faça mais uma vez? De novo. 16, Shift, Storage e escolho uma letra. Eu já estou no modo de armazenagem, não precisa apertar o alfa. Vou armazenar na letra C. Agora. Então, eu armazenei. Para eu ver quanto vale, aí eu vou apertar o alfa. Então, alfa C vale 16, porque eu tinha armazenado na letra C valendo 16. Alfa X, quanto isso que é o Y? Alfa X igual também vale 16, porque eu armazenei no meu X o valor 16, tá? Então, lembre-se que essas letrinhas são outros lugares da memória da calculadora onde a gente pode também armazenar algum cálculo. E posso fazer conta, tá? Por exemplo, eu posso fazer assim, ó. X, o meu X vale 16. Eu posso tirar a raiz do X, quer ver, ó? Raiz do X. Quanto que dá a raiz de 16? Quando a gente tira a raiz quadrada normal, quanto que é a raiz de 16? Essa é fácil. Raiz quadrada de 16. 4. Eu estou tirando raiz quadrada do x. Quanto que está valendo o meu x? 16. Então, se eu apertar a raiz quadrada de x e usar esse x para fazer conta, ele vai me responder 4. Tá? Então, eu posso armazenar qualquer número que eu quiser em qualquer uma das letras e eu posso fazer conta com essa letra como se fosse o número que está lá armazenado. Nesse caso, 16, ou a fração, ou o número do seu aniversário. Certo? Então, vamos fazer um intervalinho agora de 10 minutinhos. Enquanto isso, eu vou ficar aqui conectada. Caso alguém queira tirar uma dúvida, eu tô por aqui. Certo? Então, deixa eu só parar a gravação aqui.